Bom dia a todos. Nós vamos começar aqui nossa aula semana 13, aula 25 e 26, tá? Em matemática, terceira série. Nós vamos continuar o estudo de estatística. Hoje nós vamos trabalhar com os gráficos. Basicamente, nós vamos aqui aprender a identificar o tipo de gráfico e resolver questões, né, que envolvam interpretação de gráficos. Então vamos lá. O gráfico estatístico ele parte sempre de valores de pesquisas fornecidos em tabelas, tá? Então sempre nós vamos interpretar tabelas através dos gráficos. Então, por exemplo, eu fiz aqui a questão 1. Dada a tabela abaixo sobre o gosto musical de 200 pessoas. Então tá aí a tabela. Então nós temos as variáveis, que é forró, MPB, forró, sertanejo, rock, funk, total. Essa tabela, para quem lembra, foi uma tabela que nós montamos ela na semana passada. Então nós vamos ter o FA e o FR, onde o FA é a quantidade de pessoas que gostam daquele estilo musical, ou seja, o FR é a porcentagem. 10% das pessoas gostam de MPB. 30 pessoas gostam de forró. 5% das pessoas gostam de rock e 60 pessoas gostam de funk. Um total de 200 pessoas com 100% de pessoas pesquisadas. 20% dessas pessoas gostam de MPB, o forró dá 15%, o rock 10 pessoas gostam de rock, o sertanejo 80 pessoas gostam de sertanejo, que dá um total de 40%. E o funk, como são 60 pessoas que gostam, 30% deu que essa preferência. Então, a partir dessa tabela, nós vamos construir os gráficos de vários tipos a ser estudados. Vamos ver o primeiro. O primeiro é o gráfico de segmento. O gráfico de segmento é esse aí, ó, que você vê. Ele forma, os pontos estão pequenos, mas ele forma pontos, depois a gente une esses pontos com retas. Vocês já fizeram esse gráfico aqui, já no bimestre passado, na equação da reta, lembra que tinha dois pontos e unia com a reta? Então nós temos aqui, ó, no eixo Y sempre vai ser o FA, é o valor de cada preferência musical. E no eixo X vai ser a variável. Nesse caso, quem é? MPB, forró, sertanejo, rock e funk. Então, se você acompanhar bem, se você pegar no MPB e for até lá na ponta, ó, deu 20. O forró deu 30. Vai acompanhando, ó. O sertanejo até lá em cima, ó, 80. Tá vendo dando os valores no gráfico? O FA. O rock 10 e o funk 60. Formou esses valores com um ponto, junta eles com uma reta. Essa reta forma um gráfico de segmento, certo? Então, visualmente, né, tem várias retas unindo os pontos no gráfico, é um gráfico de segmento, certo? O gráfico de setor ou pizza. O gráfico de setor ou pizza é esse aqui, ele é uma circunferência, né? Por que é chamado de pizza? Porque ele parece uma pizza, ó, uma pizza que você compra na pizzaria, ele é redondo, né? Já o gráfico de pizza, você vai ter as variáveis, certo? E o FR não é o FA, tá vendo? É a porcentagem. Quando você vai fazer aqui, por exemplo, ó, na circunferência, ele tem que guardar algumas proporções. Eu geralmente começo do maior. Por exemplo, sertanejo, ó. Sertanejo é 40%. Aí o que eu fiz? Eu botei cerca de 40% da circunferência como sendo sertanejo, ó. Um pouquinho menos da metade. Depois, 30% é funk. Aí eu fiz com a cor azul clara, ó. Eu fiz ele o quê? Menor um pouco que 40%, ó. Menos da metade e menor um pouco que 40%. Depois, o menor de todos ficou sendo o rock. Eu fiz na cor roxa. Eu fiz aqui uma fatiazinha bem pequenininha. Depois, maior um pouco, o MPB, 10%. Eu fiz na cor azul marinho. Aí, eu fiz ele como? Fiz ele o dobro do rock, tá vendo? Uma fatia maior. E o 15%, que é o forró,
na cor vermelha, eu fiz ele maior do que o MPB. Então, assim, não precisa ter os valores exatos, mas precisa guardar uma proporção do maior para o menor. Lembrando que, por exemplo, se eu falar 40%, eu não posso pegar metade da circunferência, porque metade da circunferência é quanto? 50%. Então tem que ter uma certa proporção. Não precisa ser valores exatos, certo? Então esse é o gráfico de pizza. Outro gráfico é o gráfico de colunas, certo? O próprio nome está falando, ele vai ter uns bloquinhos em pé, ó, como se fossem as colunas de uma casa, certo? O gráfico de coluna ele se assemelha muito com o gráfico de segmento, só que ele não traça a reta. No eixo Y nós vamos ter a frequência absoluta, no eixo X a variável. Aí você pega lá na variável MPB e faz o bloquinho até chegar no valor dele. Ó. Ele chegou no valor dele que é 20. O forró a mesma coisa, foi até o 30. O sertanejo fez o bloquinho que foi até os 80. O rock até o 10. E o funk até os 60. Então, quando nós tivermos, nesse caso aqui, ó, FA no eixo Y, V no eixo X, e ele for formado por bloquinhos em pé, é porque é um gráfico de coluna, certo? O gráfico de barra, ele parece com o de coluna, só que os blocos são deitados. Por que os blocos são deitados? Porque a gente muda aqui os eixos, ó. No eixo Y passa a ser a variável e no eixo X passa a ser a frequência absoluta. A gente troca, é o contrário do gráfico de coluna. Por isso que ele fica deitado. E aí a gente pega os valores, ó, MPB. A gente faz o bloquinho, vai até o valor dele que é 20. Forró até 30 e assim por diante. Então, o gráfico de barra parece com o de coluna, só que os bloquinhos são deitados. No de coluna os bloquinhos são em pés, nos de barra os bloquinhos são deitados, ok? Vamos ver agora a resolução de algumas atividades envolvendo tipos de gráfico, certo? Então nós vamos ver como que vocês vão resolver essas atividades. Aí o exemplo 1. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor da educação básica. Resultados dos professores no curso preparatório. Então vamos interpretar o gráfico primeiro. Ó. Teve alunos que tiveram nota ruim, bom, ótimo e excelente. Então, primeiro, quantos alunos tiveram nota ruim? 2. Quantos alunos tiraram nota bom? 4. Quantos alunos tiraram nota ótima? 6. E quantos alunos tiraram nota excelente? 1. Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos. Então, para ele continuar, tem que ter 70% de aprovação. Por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que tiveram nota ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado. Então, nós temos alternativa. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente ache quantos por cento foram ótimo e excelente. Então, nós vamos transformar os valores de ótimo e excelente em porcentagem. Se ela for igual ou maior que 70%, ele continua no mercado. Se for abaixo, não. Então, nós vimos que o ótimo foram 6 alunos e o excelente 1. Vamos na próxima folha para a gente ver como é que vai ficar os cálculos? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer é somar todos os alunos do curso. Foram 2 ruins, 4 bons, 6 ótimos e 1 excelente, igual nós vimos lá no gráfico. Um total de 13 alunos, certo? Agora, eu vou jogar na fórmula do FR para calcular, certo? Eu sei que alunos ótimos e excelentes foram 7 alunos, porque 6 foram ótimos e 1 foi excelente. Então eu quero fazer o cálculo a porcentagem só desses 7 alunos em cima do total, que é 13. Então eu vou usar a fórmula que nós já usamos na semana passada. Ó. Você está vendo como é que ela voltou? FR% é igual o FA vezes 100% dividido pelo total. O FA é 7 alunos,
O total são 13 alunos. Jogando na fórmula fica FR% igual a 7 vezes 100% dividido por 13. Você multiplica o 7 por 100, aperta igual na calculadora e divide por 13. Deu 53,85% aproximadamente. Certo? Então ele só teve 53,85% de aprovação. Ele precisava de quanto? De 70. Então esse curso não vai esse curso não vai continuar. Por quê? Porque o percentual foi abaixo dos 70. Então qual é a resposta correta? A letra C. Não vai continuar, pois o pessoal das professores aprovados foi aproximadamente 50%. Foi próximo de 50%, não foi próximo de 70%. Certo? Uma questão do Enem, ó, para vocês verem que às vezes tem questões do Enem fáceis, ó. Uma questão que nem cálculo não tem, é um gráfico de segmento, né? Vamos ver o que ele está dizendo, ó. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir que representa a evolução total de vendas em reais de um certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então tá aí o gráfico de segmento, ó, mostrando, né? Como é que foi vendido, né? Aí olha só, não tem valores, principalmente não tem valores, não precisa na questão. Olha só, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foi. Como é que nós vamos ver? O maior pico em cima foi a maior venda. O menor pico embaixo foi a menor venda. Aonde foi o maior pico? No mês de junho. Aonde foi menor venda? No mês de agosto. Então quais são? Junho e agosto. Resposta correta, letra E. Ok? Exemplo 3. Outro do Enem, ó. Também não é difícil. Esse é 2010. Os dados do gráfico seguinte foram preparados a partir dos dados colhidos em um conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, o DIEESE. Então, isso aqui é a taxa de desemprego no mês de março de 2010, nas regiões metropolitanas. Gente, como é taxa, ele está em porcentagem. Então, São Paulo tem 13,1% de taxa de desemprego. Salvador, 19,9%. Recife, 19,3%. Porto Alegre, 9,8%. Belo Horizonte, 10,2%. E Distrito Federal, 14,7%. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março dessa região foi de. Então, ele quer saber só de Porto Alegre. O Porto Alegre foi um total, de 250 mil pessoas pesquisadas. Ele quer saber dessas 250 mil, quantos que são desempregados. Vamos ver lá no próximo slide como é que fica o cálculo. Então vamos lá. Então, o nível de desempregados em Porto Alegre é o FR de 9,8%, num total de 250 mil entrevistados. Então, para fazer isso, nós vamos usar a mesma fórmula. FR% é igual FA vezes 100% sobre T. Só que ele deu para a gente o FR e o total, e que é o FA. Aí eu mudo um pouco essa fórmula. É a mesma fórmula, eu só mudo ela um pouco. Eu ponho ela assim, ó. Quando eu quero o FA, eu ponho assim, FA igual FR vezes T dividido por 100. Então fica 9,8% vezes 250 mil. Aí faz 9, primeiro corta por cento com por cento. Faz 9,8 vezes 250 mil. Aperta igual e divide por 100. Deu 24.500 desempregados. Certo? Resposta correta, letra A. Então, gente, quando você quer o FA, você muda um pouco a fórmula, tá vendo? Não, é a mesma fórmula, só com uma maneira diferente. Quando você quer o FR, você faz o FA vezes 100 dividido pelo total. Quando você quer o FA, você faz o FR vezes o T dividido por 100. Certo?
Exemplo 4. A figura abaixo exibe uma porcentagem, em porcentagem a previsão da oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Então, isso é uma previsão, como é que nós vamos ter nossa energia, tá? Nossas fontes de energia, certo? Nós vamos ter fontes de energia renováveis, energia hidráulica, né, que é a hidrelétrica, produtos de cana, né, que é o álcool, ou a queima do bagaço da cana, lenha e carvão, carvão mineral, urânio, que é a termoelétrica, petróleo ou gás natural, certo? Então, segundo o plano, em 2030, a oferta total de energia do país irá atingir 557 milhões de TEP. O que é TEP? Toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda das fontes renováveis, indicada em cinza na figura, equivale a. Então, ele quer só o valor das que estão em cinza, ou seja, as fontes renováveis, hidráulica, produto de cana e lenha em carvão. Elas estão em porcentagem. Vamos ver como é que fica? Então, nesse próximo slide agora tem as resoluções. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar as porcentagens que estão em cinza. É o 9,1 mais 13,5 mais 18,5 mais 5,5. Deu um total de 46,6%. O total, todos ele, o branco e o cinza, ele falou para a gente na questão que são 557 milhões. Então, para cá, nós vamos usar a mesma fórmula que nós usamos na questão anterior. FR% é igual a FA vezes 100% sobre T. FR% é 46,6, o T 57 milhões, por isso que eu pus aí 6 zeros, né? E aí para achar o F, como ele quer o FA, nós vamos derivar a fórmula, igual eu fiz na questão passada. FA é igual a FR vezes T dividido por 100%. Fica FA igual 46,6% vezes 557 milhões dividido por 100%. Corto o porcento com porcento e faço 46,6 vezes 557 milhões. Aperto igual na calculadora e divido por 100. Dá um total de 259 milhões 562 mil TEP. Resposta correta, letra D. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula de interpretação de gráfico e tipo de gráfico, tá? Eu preparei exercícios muito parecidos, então acompanhem, assistam a aula para poder ajudar vocês a resolver, tá certo? Qualquer dúvida, volta à atividade. E se mesmo se persistir dúvida, me procure no privado, certo? Façam uso do material de apoio, tá ok? Não vão tentar resolver sem o material de apoio, certo? Bons estudos para vocês.